E Bruno, e como é que foi o convite ali pro canal do 4D, junto com o Sobs, com a Mauri Dornelles? E como é que tá sendo também lá trabalhar com o Sobs, né, cara? Que é um ídolo colorado, né? A torcida colorada ali, como é que ele é, assim, nos bastidores também? Até só sobre os Sobs, né? Porque, cara, é impressionante como os gremistas têm elogiado muito os Sobs, porque das opiniões deles e tudo mais, tá sendo né? bem coerente, assim. Cara, aí que tá. Lembra quando eu te falei antes que o Rezende lá, o meu chefe, me perguntou sobre qual identificado eu queria ser e eu disse nenhum, né? E depois eu pensando assim, eu falei, cara, o Sobs é um cara que eu acho legal. Óbvio que eu não posso me comparar ao Sobs, né? O Sobs é gigante, eu nunca vou chegar no tamanho dele. O cara fez gol em 2 finais de Libertadores. Eu nunca vou poder me comparar ao Sobs. Mas, tô falando de estilo, né? O estilo Sobs eu acho legal. Né? Ele é colorado, todo mundo sabe que ele é colorado. Falta uma tatuagem tira aí. O Sobs mais bonito que ele eu sou. Cara, o Sobs é um cara que analisa os dois, cara. E é colorado e pronto, entendeu? Pronto. Claro que o Sobs faz um programa mais tranquilo ali. Ele e a Mauri. Então ele não tem essa coisa do embate. Eu ali, como o corte de hoje, por exemplo, que gerou repercussão lá dos donos, pô, tô no meio de um debate, tu fala mais alto, tu precisa impor tua voz, tu tá debatendo, tu tá ganhando a tese. Enfim, e aí parece que o Sobs é mais equilibrado do que o cara, assim, né? Mas eu acho o Sobs um exemplo positivo, assim, de identificado, digamos, né, entre aspas. Não que ele seja um jornalista identificado, que ele não é um jornalista, ele é um comunicador e acho que dos melhores, assim. O Sobs está dando aula de comunicação. Muito bem. Eu sei que muitos jornalistas não gostam dele, porque ele deu umas lambadas em alguns aí. Só que, cara, eu acho que muita gente vestiu o chapéu que não deveria ter vestido, cara. Então, aí que tá. Algumas pessoas se magoaram com ele, sendo que nem era pra eles a crítica, entendeu? A crítica foi pra alguns que exageram, porque realmente em alguns momentos existiu um certo exagero. Né? Vamos falar real. Cara, tu não pode chamar jogador de lixo, cara. A gente escutou, esse Reinaldo é um lixo. Não. De jornalista, né? Exato. O torcedor, ok. O jornalista. Exato, tem que ter limite, entendeu? Como que eu vou falar que o cara é um lixo? Uma vez eu tava ouvindo uma rádio e um jornalista identificado, inclusive. Ele fala bem, e um cara que eu gosto muito, tá? Não vou falar o nome, mas é um cara que eu gosto muito. Daqui do Sul? Aqui do Sul. Gremista. Ele é um cara que eu gosto tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas ele foi muito infeliz, cara. E isso é um exemplo de passar dos limites. Ele diz assim, eu espero que esse Renato, essa coisa, nunca mais pise no Grêmio. O cara tá falando do maior ídolo da história Pelo amor do de clube, tu é Deus. gremista, velho. Cara, sabe o que é Uma coisa é irritante? criticar o Renato, outra coisa é falar isso, entendeu? Nossa, eu amo o Renato, velho. Claro. Eu também. critiquei muito ele no passado, o trabalho dele foi muito ruim, né? Atrapalhado pela enchente também. Exatamente. Mas o trabalho foi ruim. Ele errou várias vezes, coisas aleatórias assim, que não dá pra entender. Mas ele é o maior ídolo, sabe? Isso, a história, como a própria música da Geral diz, né? A história vai pra sempre, a gente vai lembrar, cara. É isso aí. Sabe? Não, e o Sobs, cara, era até meio constrangedor, eu acho, como gremista, porque eu como gremista, eu achava constrangedor o fato de ter que me defender através das palavras do Sobs. Porque o Sobs estava sendo muito coerente nas opiniões dele em relação a Grêmio, em relação a tudo que tá acontecendo. Até na questão, assim, da torcida mesmo. A torcida pegou uma pilha exagerada, não esqueceu tudo que aconteceu em relação a enchente, a tudo que a gente passou. O grupo, pra mim, é ruim, o grupo do Grêmio que o Renato teve nas mãos. Eu sei que o Renato errou. Desse ano acho que tá pior. Tá pior ainda, eu acho. Então, eu acho que... E aí o Sobs falava umas coisas muito coerentes sobre detonar jogador, que realmente é uma coisa que... Pô, ele falou uma coisa que assim lá embaixo, o jogador vai pensar 2 vezes se vai no Grêmio. Vai ver a torcida que só destrói todo jogador que vai, né? Então essas coisas aí, o Sobs tá nos representando, que coisa ruim, cara. Que merda. Cara, mas eu acho assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o torcedor, velho, ele é livre pra fazer o que ele quiser dentro de um limite, óbvio. Não vai ofender, não vai cometer um crime, não vai bater. Mas o torcedor é o torcedor. Agora me incomoda o cara que é jornalista. Pô, o cara é jornalista, tem que ter responsabilidade pra falar no microfone, sabe? E aí o cara chamar o atleta de lixo, de merda. É isso. Cara, isso não acha que essa pegação no pé, tanto com o Renato ou até mesmo com o Roger, quando tava no Grêmio e agora indo pro Inter, tu não acha que isso aí tem um pouco a ver com política? Tem. Com o Renato não sei, cara. Com o Renato acho que não. Eu acho que sim. Porque com o Roger eu tenho certeza. O Twitter arrebenta o Renato. E Pode no ser. Twitter tem bastante gente assim da esquerda, né? Pode que ser. o Renato é contrário. É que eu não... Tu não liga. Tu não liga...
Tu não tem Twitter? Tenho, mas não publico e não olho nada. Eu não publico quase nada. Falando do Sobs, daí hoje o Sobs como abraçado com o Nicolas Ferreira, o pessoal já pegando no pé, né? É verdade. Daqui a pouco os colorados vão começar a pegar no Sobs. Ali na PUC, eu tava junto com ele minutos antes dele encontrar o Nicolas Ferreira. Caramba! Ali na PUC, E agora vão pegar no pé do Sobs com a gente. Ele deu uma passada ali na Band ali, conversou um pouco com a gente antes do Donos e foi pra lá encontrar. Esse negócio de política é complicado. Cara, o Roger mesmo foi massacrado também. Exato. Tu definisse um profissional é bom ou ruim por causa do lado político dele, ou se a pessoa mesmo é boa ou ruim por causa... Cara, vamos respeitar a opinião do outro, sabe? Sim. Eu acho tão chato isso. É igual essa questão de Lula ou Bolsonaro. Tu é Lula e eu sou Bolsonaro, tu não presta, ou vice-versa. É isso. Cara, tá virado nisso daí. Dá uma segurada, sabe? Então, cara, o Sobs é um baita cara, isso eu posso dizer pra vocês, assim. Eu adoro ele, assim, tem uma relação ele ótima. Se ele quiser vir, é um objetivo, papo com o rival. Porque a gente tem o papo com o rival, né? Daí a gente traz Colorados também, sim, então tá aí. Mas agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. O Sobs sempre foi colorado, será? Cara, sim. É mesmo. Cara, o Sobs é legal. Tem um boato que ele na infância era gremista, que a família dele é gremista, só que acabou se tornando colorado. O pai dele. Tá aí. Ele tem vários irmãos, né? Mas ele jura de pé junto que era colorado desde sempre, assim. E ele... Cara, eu acho que é mesmo, assim, cara, porque eu converso com ele fora do ar, ele é bem fanático, inclusive. Mas, cara, eu acho ele um padrão excelente, assim, de comunicador hoje e uma baita pessoa, cara. Eu dou muito bem com ele, assim. Acho que a gente, muito rapidamente, assim, conseguiu uma ligação, assim... Não sei, às vezes tu não bate afinidade com uma pessoa e às vezes parece que o cara é teu amigo há muito tempo, sabe? E foi assim com ele, assim, ele gostou muito de mim pelo fato de eu jogar futebol, né? E aí ele... Cara, o cara que joga, querendo ou não, é diferente. É claro que eu não joguei profissionalmente, então eu não tenho nem 1% da experiência que ele tem. Mas é o papo, né? Cara, é a linguagem da bola, tu sabe exatamente o que o outro tá dizendo, tu entende quando um jogador erra um gol na cara do gol, sabe? É diferente, cara, tu sabe? Então, ele gostou muito disso, assim. E achei que a gente se entendeu muito bem. E o convite, ele surge quando eles têm a ideia de ampliar o canal, né? Que eles têm lá o programa na segunda-feira. E aí, quando eles têm a ideia de ampliar para fazer um programa só do Grêmio e um programa só do Inter, a Mauri pensa em mim no programa só do Grêmio, né? E me indica. Porque ela já sabia que eu tava avaliando a falar o meu time e tal, e ali eu já decidi, tá, vou revelar, mesmo que tenha demorado um pouco ainda, né? Mas aí eu vou lá, converso com ele, como eu disse, ele gostou de mim, aí a gente formou o gremismo lá com a Nicole Ovic e com o Juliano Brito, né? A gente faz o programa. Só, Mauri Dornelli, se estiver assistindo a live, queremos você aqui também. A Mauri também. Quer trazer aqui. Baita papo, velho. Mauri experiente pra caramba, trabalhando na RBS, né? De repórter, de TV. Bastante tempo, tem muita experiência. Show.